ninguém erra voluntariamente, ninguém peca voluntariamente. Se a pessoa erra, é porque ela está na ignorância. O ponto que Sócrates coloca é que a grande virtude do ser humano é o conhecimento. Isso é uma consequência direta da premissa número 1 de que nós somos a nossa alma, nós somos a nossa psique. Se nós somos a nossa psique, o que nos torna melhores tem que ser o que torna a alma do ser humano melhor. E o que torna a alma do ser humano melhor, em última análise, é só o conhecimento. Então, para Sócrates, só existe uma grande virtude do ponto de vista do ser humano, que é o conhecimento. E só existe um grande defeito, um grande mal, que é a ignorância. Então, aí está fundamentada a razão para Sócrates achar que a melhor coisa que ele tem é viver a vida inteira questionando as pessoas, dialogando com elas e fazendo o conhecimento brotar delas. Ser parido de dentro delas. O conhecimento para Sócrates já está lá nas pessoas. Só que ele precisa ser extraído assim como a parteira, que era a mãe dele, tira o bebê que já está engendrado na mãe. A parteira só ajuda que esse conhecimento saia. Então Sócrates enxerga que é esse o trabalho que ele faz, só que com as almas. Então o conhecimento já está na alma. Só que ele, por via da maiêutica, eu já vou explicar adiante um pouco mais o que isso representa na técnica socrática. Mas é assim que Sócrates se vê, como um parteiro de almas. Por quê? Porque o conhecimento é a virtude por excelência do ser humano. Tornar o ser humano melhor é só o conhecimento. Só é possível por meio do conhecimento. Para um cavalo ser melhor, se tornar um cavalo melhor, a gente poderia dizer que talvez ele tenha que correr mais, ele tenha que ser mais obediente, um peixe ele nadar mais rápido, ser mais ágil, enfim, os outros seres a gente poderia dizer de outras virtudes. A virtude do ser humano é o conhecimento, porque o ser humano, por excelência, ele é a sua psique. Se a gente aceita isso, Sócrates vem com uma consequência mais forte ainda, que é: ninguém erra voluntariamente, ninguém peca voluntariamente. Se a pessoa erra, é porque ela está na ignorância. Porque se ela tem conhecimento real, se ela está no conhecimento, ela acerta, porque conhecer é saber. Ter sabedoria é saber como as coisas são, e se você sabe como as coisas são, você acerta. Então, qualquer erro indica necessariamente ignorância do ponto de vista de Sócrates. Esse ponto, inclusive, ele é bastante polêmico, tem bastante gente que discorda, mas também é preciso entender o que realmente está querendo se dizer com que só erra quem conhece. Né? A palavra conhece pode ter diferentes compreensões aqui, porque você pode entender que quem conhece é simplesmente, eu sei, eu li tal livro, ou eu sei que tal coisa aconteceu, ou eu sei tal teoria, ou seja, você conhece do ponto de vista intelectual, você sabe mentalmente sobre aquilo. Mas provavelmente Sócrates não está falando nesse sentido, né? Ele está falando, você conhece, você sabe com S maiúsculo, né? Então, talvez a gente pudesse aventar que alguém, que talvez Sócrates concordasse com isso, que você pode saber intelectualmente, mas não saber pessoalmente, inteiramente. Né? E provavelmente é dessa sabedoria inteira que Sócrates está falando. Bom, tem uma virtude que é o conhecimento. E a natureza do ser humano se expressa na sua própria liberdade, que é alcançada por um autodomínio que vem por meio da razão. Então, a pergunta é, qual é a natureza do ser humano? Você pode estar se perguntando, quem eu sou? No final das contas, no fundo, se eu paro aqui, digo, cara, o que eu sou? Quem eu sou?
Qual é a minha natureza? Do que eu sou feito? O que é isso que está se perguntando? O que é isso? Você poderia se perguntar, bom, para eu descobrir, eu preciso expressar isso. Eu preciso colocar isso para fora. Eu preciso dizer, por meio de ações, quem eu sou, para eu mesmo poder me conhecer. E você vai fazer isso por meio da sua liberdade. Qualquer ser que esteja restringido, preso, ele não vai expressar quem ele é. Logo, vai ser muito mais difícil a gente saber o potencial dele, a natureza dele. Ele vai expressar muito menos de quem ele poderia ser. Né? Um cavalo preso, para ficar no mesmo exemplo, se ele tivesse preso num lugar desse tamanho, a gente nunca ia saber que ele é capaz de cavalgar, por exemplo. A gente ia viver a vida inteira só sabendo que isso é um cavalo, e a gente não ia saber qual é a verdadeira natureza de um cavalo, que ele é capaz de cavalgar. Então, do que um ser humano é capaz? Qual é a natureza que faz o ser humano ser o que é? Ele é capaz de compor sinfonia, de compreender as origens do universo, de colocar num papel teorias físicas, químicas, matemáticas. Ele é capaz de construir ponte, ele é capaz de construir cidades. Qual é a natureza do ser humano? Como que ela se expressa? Em outras palavras, qual é a liberdade do ser humano? A liberdade do ser humano está em ele seguir a sua própria razão. É o autodomínio baseado na razão. É o que Sócrates chama na palavra em grego de enkrateia. É o completo domínio sobre si mesmo baseado na sua própria razão. Então, a filosofia nasce, fundada aí por Sócrates, como uma integração absurda, absoluta, do pensamento com a prática, com a vivência, com a vida pessoal. É o desejo, o pensamento, o treino, a entrega para, se eu compreendo que isso é o melhor que eu tenho a fazer, que isso é o melhor a ser feito em qualquer âmbito que seja, no exato instante em que eu compreendo isso, eu vivo isso, eu escolho isso. E minha liberdade é alcançada na medida em que eu consigo fazer as minhas paixões, os meus instintos, os meus desejos pessoais, baixos, imediatos, mesquinhos, fúteis, fracos, na medida em que eu consigo deixar tudo isso subjugado à razão. Eu não nego, eu não extingo, mas eu faço eles obedecerem à minha própria racionalidade. E eu vivo conforme a minha razão. Esse é o conceito de autarquia, né? Um conceito de completo domínio sobre si mesmo.